A quinta leitura da Parashá de Vayechi, Yaakov continua abençoando seus filhos, Gad, Gedud e Gudeinu. Gad vai se juntar a uma tropa e ele vai voltar o calcanhar, ou seja, vai voltar o seu pé sem nenhuma perda. Gad, Gedud e Gudeinu, tudo em linguagem de Gedud, de tropa, assim Menachem Ben Sruch explicou. E se você falar que Gedud, tropa, não existe sem dois Dalet, então como é que Gad ou Yegudeinu, que não tem dois Dalet, seria ligado à tropa? Então, a gente pode falar que Gedud, que é a tropa, é o substantivo, precisa de dois Dalet, que é o normal, uma palavra que tem duas letras, então ela vai dobrar a letra no final, no substantivo. Mas a raiz são realmente só duas letras, o Gimel e o Dalet. Assim como a gente conta Katzipor Lanud como um pássaro que vai se movimentar, vai ser nômade, da linguagem de Nedudim. O Shamna fala Shadud, de Yashud Tzaoraim, a mesma coisa Yagud, Egudeno e Gedud, vem da mesma raiz que é a ideia de formar a tropa. Então, quando ele fala linguagem de efetuar, não está dobrado o Dalet, o Yagud, Yanud, Yarum, Yashud, Yashuv, mas quando ele está falando no reflexivo ou de ativar sobre o outro, influenciando no outro, então está em dobrado como Idgoded, Idromem, Itbolel, ou linguagem de Mafil, Yeoded, Lachovev, Meshovev, então a mesma coisa. Egudeno aqui não está falando que outras pessoas vão fazer a tropa, e sim ele vai fazer, ou seja, que as tropas vão se juntar para poder, quando vão passar o Rio Jordão junto com seus irmãos para a guerra, né, que eles vão ficar desse lado, mas vão ir na frente para conquistar, como está explicado. Que todas as tropas vão voltar sobre os seus pés, ou seja, vão voltar direitinho, não vai faltar ninguém. Aqui, ou seja, no caminho que eles andaram, vou ter andado os seus passos, não estão sabendo se vão voltar pelos mesmos passos. Ikveatson, Tartziam, Belaz. Diasher, o que fala Diasher? Porque é o alimento que vem da parte de Asher, vai ser gorduroso, vai estar muito abençoado. Vai ter tanta azeitona na parte dele que ele tem shemen, tem azeite como uma fonte. Assim, Moshe também fala de azeite quando Moshe abençoa a tribo de Asher, Vetovel Bashem Energol, que vai mergulhar no azeite seu pé. Como a gente encontra a história famosa da Guemará, que uma vez precisaram de azeite e foram lá com alguém da tribo de Asher e deram para ele muito azeite, como está explicado. Naftali é como uma gazela que foi enviada, que ela dá boas notícias, Imrei Shafer, Ayalash Luchá. Isso se refere ao vale de Ginossar, que ela é tão ágil para amadurecer as suas frutas, tem frutas muito especiais lá, igual como a gazela é ágil para correr. Shluchá, que ela foi enviada para correr, então ela corre mais. O que seria dar as boas notícias? Que toda pessoa que vê as frutas da terra de Asher abençoavam e louvavam Hashem pelo aquilo. Outra explicação está se referindo à guerra de Sisra, que Yaakov está dando a profecia, que ele vai pegar 10 mil pessoas de Naftali, etc. Eles foram com muita agilidade lá, então lá também está explicado a linguagem de Shiluach, Baemek Shulach Beraglah, foram enviados ali na guerra. Anotei Nimrei Shafri, que através dessa guerra cantaram Dvorá e Barak Shirá, um cântico que causaram, que foram faladas palavras bonitas. Os sábios explicam que está se referindo também sobre o dia que Yaakov foi enterrado, que Esav começou a questionar a parte dele da Me'arat HaMachpelah, que ele achou que ele tinha direito, na verdade Yaakov tinha comprado dele, só que não tinha o documento, e aí mandaram Naftali, que era muito rápido, foi lá pegar o documento. Tradução, Idremei Advei cair na sua parte, ou seja, ele vai agradecer sobre a sua parte, falar coisas bonitas pela sua parte que ele recebeu. Ben Porat Yosef, um filho de simpatia Yosef, que está sobre o olho, as moças tinham que montar sobre a muralha para assistir, para ver ele. Ben Porat, o filho da simpatia, linguagem aramaico, Afirion, não Telher Bishimon, linguagem de Gubal Metzia. A sua simpatia vai estar sobre o olho de quem vê, ou seja, quem vê fica agradável, quem olha para Yosef. As moças do Egito, elas tinham que montar sobre a muralha para ver a sua beleza. Várias moças, Banot no plural, Tzadá no singular, cada uma montava para ver de algum lugar. Leishur sobre a sua visão, pela sua visão, como a Shureno. Tem vários midrashim, mas isso aqui é a explicação mais para o literal do versículo. Porat, o Tav, faz parte do conceito da linguagem, da maneira de falar, igual o Divrat, mas a raiz mesmo o Tav não está na raiz. Shur é igual Lashur, para ver, ou seja, para poder ver, as moças subiam na muralha. Tradução do Unkelus Banot Sadá Leshur, 2 tribos vão sair dos seus filhos. Então aqui seriam as filhas de Menashe, Benot Zlofhad, que elas receberam uma parte da terra de Israel. Bri de Isg Yosef, o filho que vai crescer, Yosef, o filho, então Porat, pela explicação, seria de priar, de frutificar. E tem outras explicações que
combinam com a linguagem. Quando Esav veio ao encontro de Yosef, então as mães sempre iam na frente dos filhos para se curvar. Mas sobre Rachel está escrito que Yosef e Rachel se curvaram. Falou Yosef primeiro, porque Yosef falou, esse Rachá, o seu olho, ele é muito alto, ele quer olhar tudo. Então ele vai querer olhar a minha mãe. Então ele foi na sua frente e ele se ergueu para cobrir ela. Então por isso que o pai abençoou também Ben Porat, você se engrandeceu, você se aumentou sobre o olho de Esav, você se fez maior para Esav não olhar para tua mãe. Por isso você mereceu a grandeza, né, de você virar vice-rei e das moças verem Yosef quando eles estavam passando sobre a terra do Egito, quando ele estava andando na carruagem como vice-rei. Outra explicação também que não tem Ainará sobre ele, a lei está sobre o olho, está acima do olho, e quando abençoou Menashe e Efraim como o peixe, que o Ainará não pega neles, não, que são descendentes de Yosef, então tem essa questão, por conta de Yosef ter ganhado o seu Yetzirará, ele recebeu essas berachot. E amarguraram ele, brigaram com ele, os seus irmãos, e odiaram ele, os donos das flechas. Os irmãos amarguraram ele, Potifar, sua esposa amarguraram ele para prendê-lo, né? Amarguraram a vida, Varobo. Os irmãos vieram como pessoas de briga, e a linguagem aqui não está linguagem de palu, de efetuaram, senão era para ser escrito varavo, né? E mesmo se fosse no sentido de mandar a flecha, Eviat Hetzim, então deveria estar escrito também varav e não varobo. Então, somente varobo é a linguagem de poaludo, que eles efetuaram, não? Shomo Shamaim, Hu Shamu, Uromu Meat, foram elevados, eles viraram pessoas de briga, né? Não está escrito que eles brigaram, sim, se comportaram como pessoas de briga. Assim, a mesma coisa, Hurmu e Hushamo é através dos outros, e Shomo e Iromo é deles mesmos. Eles mesmos ficaram vazios, se enalteceram. Então aqui também eles mesmos ficaram pessoas de briga. Domo e Shveim, Nidmu, eles viraram pessoas de briga. Balei Hitzim, que a sua língua é como uma flecha, ou seja, falando mal, falando Lashon você acaba atacando, né, como uma flecha. E a tradução, linguagem de Mechetzá, de dividir, ou seja, aqueles que iam dividir a herança, os irmãos, acabaram brigando com ele. Ele estabeleceu com força o seu arco e se enfeitaram de ouro os seus braços. Isso ele recebeu da mão do poderoso de Jacó, do Deus de Jacó. De lá, ele virou um pastor para a pedra de Israel. Nitiashvá bechozek, castor, roscou a sua força, ele ficou muito forte e ele recebeu o anel sobre a sua mão, isso chamado Veafoso, igual o Zahav Mufaz. Isso foi de Akadosh Baruch Hu, que ele é o Deus de Jacó. De lá que ele mereceu virar o pastor da terra de Israel, virar o principal de Israel, a Even Haroshá, linguagem de realeza, né? Virar o chefe. Inclusive, uma tradução parecida, Vateshev Vatavat Behoneviltei, a profecia ficou nele, aqueles sonhos que ele sonhou realmente aconteceu, por causa que ele cumpriu a Torá escondido. Isso aqui não tá nas palavras do Passuco, isso já é uma acréscimo, uma explicação do Onkelos, não é da linguagem do Passuco. Shavi Tukfar Ortzanei, essa tradução de Beitan Castor, e essa linguagem no hebraico, como ficaria, que a sua profecia, ela ficou, já que a Kadosh Baruch Hu, ele foi forte para ele, foi como um arco, foi como uma segurança, e por isso acabou chegando o ouro sobre os seus braços, né? Vai dar a linguagem de paz, a linguagem do ouro bonito. Even Israel é uma linguagem acróstico, Av e Ben, pai e filho, né? Yaakov e seus filhos, ou seja, ele virou o pastor de Yaakov e seus filhos, ou seja, ele alimentou todo mundo, ele alimentou toda a família. Vaiafozo Uriadav, a palavra vaiafozo é igual vaiafotso, de espalhou, uma outra explicação aqui, que o sêmen saiu entre os dedos da mão dele, quando ele estava sendo a tentação da esposa de Potifar, da mão do Deus de Jacó, que apareceu para ele a imagem do pai dele, como está explicado na Gemara. Do Deus do teu pai, ele vai te ajudar, e Shindaletud vai te abençoar, as bênçãos do céu e acima do céu, as bênçãos dos lençóis freáticos e abaixo, ou seja, dos abismos, das profundezas, Birkot Shadaim Varach, bênção dos seios e do ventre. Shadaim pode ser seios, pode ser também a ideia do sêmen do homem. Do Deus do teu pai vai ser isso para você, e ele vai te ajudar, e Kadosh Baruch Hu vai estar com você. Ele estava contigo, com o teu coração, quando você não escutou para a tua patroa, ou seja, Hashem que deu força para Yosef não cair no teste, ele vai te abençoar, com bênção de Shadaim Varach, ou seja, bênçãos para o pai e para a mãe, ou seja, que quem vai gerar, quem vai dar a luz, os homens vão ter a brachá do sêmen deles ser uma coisa apropriada para a gravidez, e também as mulheres vão receber a brachá do ventre e não perder o feto. A palavra Shadaim, linguagem de atirar, estadei, ou seja, a linguagem do sêmen que é atirado como uma flecha. As bênçãos do teu pai
foram mais fortes sobre as bênçãos dos meus pais, até as extremidades das colinas do mundo, e essas bênçãos tão fortes vão ser para a cabeça de Yosef e para o crânio daquele que foi separado dos seus irmãos. Essas brachot que Kadosh Baruch Hu me deu são mais fortes do que as brachot que meus próprios pais receberam, Yaakov está falando. Que Yaakov recebeu brachá de Ufaratz, Tayama, Vaqued, Matsafon, Vanegba, espalhar para todos os lados. Até Tavad Givotolam, já que as brachot, elas foram mais fortes até as demarcações do mundo, as colinas do mundo, que Deus me deu uma brachá aberta, sem demarcações, chega até os 4 cantos do mundo, como está cheio do Faratz, Tayama, Vaqued, se você justificar sul, norte, leste, oeste. O que Abraão não foi recebeu nem Yitzhak. Abraão está escrito, levante teus olhos e veja para esses lados, ou toda a terra que você está vendo, só a parte que você está vendo, Hashem só mostrou a terra de Israel. Para Yitzhak está escrito, eu vou dar todas essas terras para a tua descendência. Né? E é por isso que está explicado sobre Yaakov, a profecia fala de Isaías, a herança de Yaakov, teu pai, não Nahalat Avraham, porque é uma berachá mais forte. Pela tradução do Onkelos, então, Tavat Olam seria de desejo, e Givot, são as colinas, é a linguagem das matriarcas, que são chamadas de colinas, que a mãe de Yaakov, que é a Rivka, ela quis aquelas brachot, ela fez Yaakov receber aquelas brachot, mas as brachot que Yaakov recebeu de Hashem são mais fortes que as brachot de Avraham e de Yitzhak. Aqui nessa impressão do Rumash que a gente está seguindo aqui, está um pouco diferente a ordem de alguns Rumashim. Horai, os meus pais, por que o pai é chamado de Horim em hebraico? Linguagem de Herayon, de gravidez, né, que eles fizeram acontecer a gravidez no ventre da minha mãe, igual Horá Gaver, Atavat até as extremidades, como a gente encontra essa expressão em outro lugar, Vitavetem, Lachem, Tiena, vai ser essas brachot, todas tão especiais para a cabeça de Yosef, que foi separado de seus irmãos, Nezir e Rav, igual um Nazir, ou seja, separado dos seus irmãos, que foi vendido, etc. Nazor, Achor, os sábios explicam uma outra explicação aqui, Vatesh, Beitan, Castou, que quer dizer que ele ficou com firmeza, está se referindo sobre o que ele dominou, etc., com a esposa do seu patrão, e é chamado de arco porque o sêmen sai como uma flecha. Como a gente falou, está em alguma ordem um pouco diferente, em alguns rumashim, alguns girachos, se coloca aqui a explicação ou depois, mas a ideia dá para se entender. Gostaria de apresentar para vocês o projeto Veshinantam, é parceiro do Rumash Diário, e quem quiser acompanhar o Rumash em português, entender melhor, tem aqui no livreto, tem também outras coisas muito interessantes, Tânia Diário e outras coisas muito legais na revista. Podem acessar o site www.veshinantam.org.br e assinar.